Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ver mais uma vez a falta de vergonha do Miguel Prata Roque, neste caso a falar sobre os incêndios, esquecendo-se do maior incêndio que aconteceu em Portugal, na governação do Partido Socialista, onde por acaso morreram 111 pessoas por incompetência do António Costa e do seu governo, onde o Miguel Prata Roque fazia também parte. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal e coloca um gosto. Se achares interessante, partilha e comenta. Miguel, sobre esta... Bom, quer dizer, sobre esta razão... Esta batota, desculpem eu estar a dizer, mas é basicamente... Mas é mesmo uma batota, infelizmente. Eu percebo esta notícia assente em redes sociais. Eu estava convencido que nós hoje vinhamos cá discutir eram as declarações incendiárias da Ministra do Trabalho, que lançou qual pirómana declarações gravíssimas sobre o direito à habitação. Já lá vamos, mas nós... Desculpem interromper já, mas este Prata Roque é mesmo um sem-vergonha do Partido Socialista, um autêntico gozão, parece que está no recreio da escola. Aqueles miúdos mimados que não têm argumentos e começam a gozar com os outros. Este é o calibre dos políticos dos últimos 10 anos do Partido Socialista, que governaram Portugal. Nós somos dias e dias a falar de incêndios. Portanto... Quanto a este tema menor sobre saber se as comissões de festas lançam ou não lançam foguetes, tenho pouco a dizer, devo dizer. É menor porquê? É melhor por isto. É menor por isto. Não há aqui responsabilidade nenhuma de nenhuma Câmara Municipal, porque as câmaras municipais não têm competência para exercer poderes da autoridade e poderes policiais. Havia uma declaração que estabelecia um estado de alerta que proibia a realização destes fogos pirotécnicos. Mas, curiosamente, esse alerta, essa proibição, apenas ocorria à meia-noite de sábado. Qualquer pessoa que conhece a realidade destas comunidades rurais portuguesas sabe que os imigrantes estão em Portugal desde a semana passada e que estas festas são habituais. Ninguém quis acabar com a festa, não é? O Governo reuniu em Conselho de Ministros na quinta-feira. Devia ter sido na quinta-feira que ele proibia todas estas atividades. Então a culpa é do Governo porque deu espaço de manobra às pessoas para se conseguirem organizar. Não é das pessoas que fizeram uma chique expertise para contornar a lei. Isto é a mesma teoria do Partido Socialista. Este só está a arranjar este tipo de desculpas porque sabe que foi em câmaras do Partido Socialista. Durante sexta e durante sábado. Portanto, é um bocadinho também ridículo nós estarmos a fazer este tipo de alertas quando já sabia há uma semana atrás que estas temperaturas iam ocorrer e que nós tivemos, por exemplo, um inverno altamente chuvoso que trouxe, por exemplo, vários material combustível. Eu acho que sobre isso é que nós devíamos discutir. Este propagandista do Partido Socialista está mesmo a dizer isto? Já se esqueceu do ano de 2017, onde o Partido Socialista governava há quase 2 anos, a desgraça que provocou. Morreram nessa altura 111 pessoas e nem a ministra foi demitida. Foi preciso ser obrigada a demitir-se. Este propagandista tem mesmo a coragem de estar a falar desta forma? Devíamos discutir por isto, porque a Agência de Gestão de Fogos Florestais Rurais está sem dirigentes nomeados desde setembro de 2024. O Primeiro-Ministro, que antes dirigia essa mesma agência. Essa agência estava sob a égide do Primeiro-Ministro durante o governo de António Costa, decidiu remeter a gestão dessa agência para o Ministro da Agricultura, que é o último ministro colocado na hierarquia do governo. Por outro lado, eu também trago aqui dados relativamente aos apoios do ICNF, relativamente à desmatação e à limpeza de zonas florestais. Por exemplo, em 2020 foram limpos 539 hectares, em 2023 1062, em 2024, já a responsabilidade do PSD, apenas 610. Por acaso sabe que o PSD só formou o governo em abril de 2024, certo? Quase no meio do ano. Por isso, se não houve desmatação foi por má gestão do Partido Socialista, que não planeou o ano de 2024, certo? Este ano, por exemplo, chegam-me relatos de que nem sequer estava orçamentado apoio por parte da Autoridade de Prevenção e de Proteção Civil para estes fogos, que são fogos preventivos realizados durante o inverno. Ora, a Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, não tem responsabilidade por isso, mas a Ministra Margarida Blasco tem. Porque o que este governo devia ter feito durante o inverno e a primavera era, perante um inverno chuvoso, em que cresceram matas, urzes, floresta, este governo tinha que ter apostado na prevenção e não apostou. O Partido Socialista é um excelente governo quando está na oposição. Quando governa, é que só enterra o país. Obviamente que estes incêndios são... Eu vou ser claro.
Qualquer governo enfrenta estes fenómenos no verão e vai enfrentar cada vez mais nos anos vindouros. Mas aquilo que me parece é que, sinceramente, houve uma desgraduação política da noção de que é preciso apostar e também investir dinheiro nesta mesma vertente. Por acaso até tem razão, só se esqueceu de enquadrar a realidade. O programa Aldeias Seguras, lançado pelo Partido Socialista em 2018, foi um grande sucesso nesse ano, mas desde então foram cortados apoios e verbas até de 2024. Toda a governação do Partido Socialista. Até parece que não foi num governo do Partido Socialista que morreram 111 pessoas nos maiores incêndios de que há memória em Portugal, mas também foram eles que cortaram as maiores verbas para a prevenção desses incêndios. Estes socialistas não têm mesmo vergonha nem memória. E isso preocupa mais do que saber se uma comissão de festas lança ou não lança foguetos numa zona que é uma zona agrícola e não propriamente uma zona florestal. Porque estamos a falar de Salvaterra de Magos. Eu conheço bem a zona porque sou ribatejano, vivi em Vila Franca de Xira, fui muitas vezes a Valada, fui muitas vezes a Salvaterra de Magos, conheço Marinhais, tive colegas de escola que vinham de Marinhais para Vila Franca ter aulas. Estamos a falar de uma zona agrícola, onde há essencialmente produção de melão, onde há produção de tomate. Portanto, também não estejamos a criar factos só porque o Twitter acha engraçado falar no comunicado da Comissão de Festa. O maior problema é o facilitismo que se transmite às pessoas. Por um lado, está-se a deixar que o país está a arder, mas por outro, vamos fazer festas e lançar foguetos onde se pode provocar incêndios. Isso é mesmo a mentalidade facilitista e oportunista do Partido Socialista. Felizmente, o Paulo Núncio vai-lhe responder e relembrar algumas coisas. Eu não posso deixar passar em claro isto que foi dito pelo Miguel Prata Roque. Ouvir um representante de um partido da oposição, já não o principal partido da oposição. Eu não sou representante de ninguém, eu nem dirigente. Ou membro de um partido da oposição, que já não é o principal partido da oposição, desvalorizar e relativizar aquilo que se passou em Salvaterra de Magos não pode deixar de passar sem uma crítica. Vamos ver. Objetivamente, esta queima, estes fogos de artifício provocaram 5 princípios de incêndio. Por isso tiveram efeitos. E os fogos matam. Os fogos destroem. E por isso os fogos têm uma perigosidade que eu não esperava. É verdade que o Miguel Prata Roque neste momento não faz parte de nenhum órgão do Partido Socialista, mas quando morreram 111 pessoas em Portugal, ele estava no governo do António Costa como secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros. Por isso devia ter mais cuidado e mais atenção com as baboseiras que está para aqui debitar. Que um membro do Partido Socialista viesse hoje aqui, a propósito de festas de imigrantes, justificar uma decisão que é uma decisão objetivamente errada. E nós prestamos um mau serviço ao país quando, aqui na televisão, num debate, tratamos estes assuntos com esta ligeireza. No entanto, o Miguel chamou mais a atenção para a prevenção. Era preciso. Não, mas eu estou a falar especificamente deste assunto. Falou-se do Twitter, falou-se das redes sociais, falou-se das festas de imigrantes e não se falou do mais importante. Os fogos matam. Matam pessoas. Os fogos destroem vidas. Não é Salvaterra de Magos. Destroem património. Não vale a pena essa dramatização. Os fogos são realmente uma chaga, um flagelo que nós temos que combater. E não combatemos com essa ligeireza e com essa falta de responsabilidade. Então houve ligeireza na preparação desta época de fogos? Pelo contrário, eu acho que o Governo tem atuado com toda a diligência e com toda a prontidão. Aliás, o facto do Governo ter decretado por antecipação este estado de alerta durante 5 anos, estes 5 dias, demonstram efetivamente que o Governo está preparado para responder a esta questão. E já agora deixe-me dizer-lhe, nesta questão dos fogos, é importante nós olharmos e analisarmos a questão com base em factos objetivos. E há dados que existem, que são objetivos e que não têm sido falados no debate público. Deixe-me dar 3 exemplos. Em primeiro lugar, até agora, em 2025, registou-se uma redução de 24% dos incêndios rurais face à média dos últimos 10 anos. Isso é um dado importante. Em segundo lugar, até agora, em 2025, houve também uma redução dos hectares ardidos por incêndio. No período entre 2014 e 2024, arderam 10 hectares por cada incêndio, agora arderam só 7 hectares por cada incêndio. É outro dado importante. Um terceiro dado muito importante e que demonstra a eficácia e a eficiência do nosso sistema. O nosso sistema muitas vezes criticado, é sujeito a críticas públicas. É importante também referir que é eficiente. Eu penso que pouca gente saberá que 95% dos incêndios são debelados nos primeiros 90 minutos, na primeira hora e meia. Isto demonstra o profissionalismo
e a eficiência do nosso sistema e dos nossos bombeiros, dos nossos profissionais operacionais da proteção civil, dos nossos militares, que têm dado uma enorme ajuda. E por isso, nós estamos um pouco melhor do que a média dos últimos 10 anos e, de facto, há aqui uma palavra de reconhecimento e de gratidão para os nossos operacionais que combatem todos os dias, em situações muitas vezes muito difíceis, os incêndios em Portugal. Teresa, uma intervenção muito curta. Para depois avançar. Eu não estava a desvalorizar a importância da prevenção nas comunidades locais e nas comunidades rurais, e o Paulo tentou transler as minhas declarações. Aquilo que eu disse é que não me parece que este episódio, que é um episódio próprio de redes sociais, seja relevante na discussão que estamos a ter. O ponto é esse. Não, é mesmo isso. É que não é. Quem abandonou, é que não é. Quem abandonou a política de prevenção junto das comunidades locais e das comunidades rurais foi o governo atual. O mecanismo das aldeias seguras foi completamente descontinuado. Não percebo como é que se consegue mentir com tanta facilidade na televisão. Aqui seguem os dados para que não engane mais ninguém. Ano 2018, 700 aglomerados integrados. Ano 2019, 170. Ano 2020, 166. Ano 2021, 76. Ano 2023, 12. E ano 2024, até julho, 39. Sabe quem é que governou até 2024? O Partido Socialista. Por isso, deixo de enganar os portugueses a dizer que foi este governo que abandonou este programa, quando, infelizmente, foi o Partido Socialista que só despejou dinheiro para alimentar alguns amigos. Todas as medidas da Agência de Gestão de Incêndios Florestais Rurais foram descontinuados. O Paulo, mais uma vez, está aqui a torturar números, porque veio trazer a média dos últimos 10 anos. Porque fizesse a média dos últimos 4 anos... Isso é o que o Partido Socialista queria para deixar de fora o ano de 2017, onde morreram 111 pessoas, e queriam deixar só a média dos anos da Covid-19, onde as pessoas estavam todas fechadas em casa. Que grandes propagandistas que vocês são. Veria que a área ardida e que o número de incêndios ocorridos já este ano é muito superior a 2024, a 2023 e a 2022. Não é verdade. Porque, de facto, entre 2014 e 2017, entre 2014 e 2017, entre 2014 e 2017, de facto, o número da área ardida era altamente superior àquele que nós verificamos nos dias presentes. Isso alterou-se por via precisamente da reestruturação e da criação de um programa nacional de gestão e de controle de fogos florestais e, manifestamente, parece-me que a diferença entre os dois governos, essa então é tão grande que os números que nós de estarmos em 31 de dezembro de 2024, 2025 falarão Miguel, avançamos. Para isso vamos ter que esperar os dados no princípio do ano de 2026. Mas uma coisa já quase que podemos afirmar, nada vai ser pior que o ano de 2017, onde o Partido Socialista deixou morrer 111 pessoas por incompetência. E chegamos ao fim do vídeo, resumindo e concluindo, o Partido Socialista e os seus camaradas continuam a fazer política rasteira e mesquinha. Na oposição são os grandes governantes, quando governam, destroem o dinheiro de todos os portugueses e deixam morrer centenas de pessoas. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemo-nos no próximo vídeo.